É antinatural do ser humano ser totalmente igual ao outro? A gente tem uma necessidade de ser diferente, de ter coisas diferentes, de ter sonhos diferentes, de querer ser livre nesse negócio? Ou é uma coisa possível? Ou é utópico realmente? Não, todo mundo é igual, todo mundo... Então, eu acho que uma questão central para a gente poder desmistificar é que nunca o Marx e o Engels vão defender que as pessoas tenham ou sejam iguais. Porque não são. Não, e aí eu vou falar uma coisa. E eu dou até referência. Na crítica do programa de Gotha, o Marx, ele toca nesse ponto da igualdade. Gotha ou Gotham? Gotha. Esse é O programa de Gotha era a unificação de dois partidos sociais-democratas da Alemanha, e o Marx lê o programa e critica esse programa, e ele fala de igualdade. Ele fala, o horizonte da igualdade é um horizonte falso. Por quê? Nós aqui temos necessidades diferentes. Total. Né? Todo mundo tem. E nós três temos necessidades diferentes de um idoso, claro, de um cadeirante, de uma criança. Então, se nós distribuirmos a riqueza igualmente, isso gera desigualdade. Por quê? Porque eu preciso de menos do que um idoso. Claro. Só que se a gente distribuir desigual, aí é desigual. Então não é igual. Então... A igualdade é um paradoxo. O Marx nunca defendeu a igualdade. Nunca defendeu. E aí, como você sai disso? Mas não se sai, porque o nosso objetivo não é a igualdade. E qual é o objetivo? Que as pessoas tenham vidas dignas a emancipação do trabalho da classe delas. Mas não é uma coisa etérea, uma coisa que você não consegue medir? Qual que é a sua necessidade? Qual que é a sua? Cada um vai querer puxar mais pra você, defender os seus, defender a sua família. Eu preciso de mais, ó. Então, não é suficiente pra mim. Essa lógica... Não, mas é suficiente. Quem define o que é suficiente? Então, que essa lógica da gente se entender enquanto sujeitos atomizados em nossas famílias é uma lógica burguesa. É uma lógica da sociedade burguesa. Então, a gente não se entende enquanto coletividade, mas se entende enquanto indivíduo. É o contrário? Não, o Marx e o Engels vão definir que essa perspectiva de compreensão da realidade do mundo é uma perspectiva burguesa. Não, mas ele defende que a gente tem que se entender como indivíduo ou como uma sociedade? Não, ele não defende nenhum dos dois. Porque ele não cria uma regra que a gente tem que... Ele analisa a realidade. E é esse mesmo argumento de falar o ser humano é naturalmente individualista, a gente pode jogar esse argumento contra ele próprio. Por quê? A gente pode argumentar que o ser humano é naturalmente coletivista. Por quê? Porque só os seres humanos que se organizaram coletivamente conseguiram sobreviver. Com certeza. Então, essa lógica de natureza humana, ela age contra ela própria. Não, mas eu tô falando na parte de sobrevivência, a gente é individualista. Não é. Então, esse é o meu argumento. Não é? Não, porque nas sociedades humanas que reinava a lógica individualista, elas não conseguiam durar muito tempo. Por exemplo, na pandemia, numa guerra, você sente que... Cara, entre você e eu vou matar você pra eu sobreviver, sabe? Mas é pensar que essa é uma situação de exceção social. Exato. Né? No mas limite... não necessariamente, né? Não necessariamente. Não, claro, tem exemplos de... E a gente defende eu vou dar um outro exemplo real também, né? Uma das coisas que as experiências socialistas tentaram fazer e fizeram com muita competência foi expandir pra caramba o sistema educacional. Claro. Sabe? Porque aí, com uma educação de ponta e qualidade, a gente consegue fazer esse tipo de reflexão a respeito da realidade material com muito mais qualificação. E isso foi uma das coisas que a União Soviética tinha um sistema educacional bastante arrojado, bastante desenvolvido, e as outras experiências socialistas focaram no mesmo, porque eles acreditavam justamente que a própria educação da população ia conseguir elevar a nossa consciência a ponto da gente conseguir manter a experiência revolucionária, né? E aí, novamente, o fim da União Soviética foi um processo forçoso, veio de cima para baixo. Mas antes de para isso, eu não consegui entender isso daí. Como que você mantém essas pessoas coletivamente instigadas a fazer um bem comum? Uhum. É um processo de desenvolvimento da consciência coletiva que se dá através do processo educacional, dessa organização. Mas você falou que a família é um entrave para isso? Não é que a família exatamente seja um entrave, mas a forma como a gente concebe a família, que é uma forma burguesa de concepção de família. Extremamente recente. Recente. De eu proteger... Não, isso é natural. Não, isso é natural. ok, mas não de proteção, mas da gente sempre, da gente ser colocado, e a gente, enquanto classe trabalhadora, acaba sendo colocado nessa perspectiva, porque a gente não tem escolha, de uns contra os outros. Né? É uma disputa entre pessoas. Porque o elemento competitivo da sociedade capitalista ele é fundamental para que nós, trabalhadores, não nos organizemos coletivamente e assim a gente não possa enxergar que, sim, nós temos necessidades diferentes, mas talvez nossas necessidades comuns se sobreponham às nossas diferenças de necessidade. E aí, tipo, é isso, né? Pô, você imagina, as pessoas, a gente vive e acha que precisa ter o quanto tem, porque a gente vive numa sociedade que nos massacra com mensagens dizendo isso.
né? Então a gente recebe mensagens dizendo que a gente tem que consumir, que a gente tem que ser mais, que a gente tem que ter mais. Então, quando a gente pensa numa sociedade que vai passar por uma alteração desse processo cultural, desse processo ideológico, automaticamente essas ideias também serão alteradas por uma outra forma de lógica de consumo.